Bem-vindo ao nosso canal de bem-estar. Aqui você vai ficar informado de informações de saúde, bem-estar, alimentos que ajudam na saúde e muitas curiosidades. Já se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos para mais um vídeo. Dados da Federação Internacional de Diabetes de 2015, existem cerca de 14 milhões de adultos com diabetes no Brasil e quase 6 milhões de adultos que têm a doença e não sabem. Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 sintomas do diabetes no adulto. Muitas pessoas que têm diabetes não sabem desse diagnóstico e nem suspeitam, porque não tem nenhum sintoma. Nesses casos, o diagnóstico do diabetes acaba sendo feito por acaso e exames de sangue de rotina. Mas o diabetes pode dar sintomas específicos se o nível de açúcar estiver bastante elevado no sangue, o que nós chamamos de hiperglicemia. Só que antes da gente explicar os sintomas, é importante explicar o que é o diabetes. Todas as células do nosso corpo precisam de açúcar, ou seja, de glicose, para funcionarem normalmente. A glicose entra nas células através de um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo pâncreas. Se existe falta de insulina ou se alguma coisa impede o funcionamento normal da insulina, a glicose não consegue entrar nas células e se acumula no nosso sangue. Quando o nível de glicose no sangue atinge um determinado valor, acima de 180 mg por decilitro, o doente geralmente apresenta uma vontade muito frequente de urinar, chamada de poliúria. A poliúria acontece porque normalmente o rim não deixa passar nada de glicose do sangue para a urina, mas quando os níveis de glicose ficam tão elevados assim, a capacidade do rim de reter a glicose é ultrapassada. Então a gente começa a produzir uma urina rica em açúcar. Só que para eliminar essa quantidade toda de açúcar, é preciso produzir muito mais urina do que o habitual. Como a quantidade de água que o rim elimina é bastante grande, o doente acaba por ficar desidratado. A desidratação provoca uma sede intensa, que é outro sintoma bastante comum do diabetes, chamado polidipsia. E quanto mais água o doente bebe, mais urina ele produz. A desidratação é responsável também pela sensação de boca seca e eventualmente por coceira na pele, que pode ficar muito ressecada com tanta perda de líquido. A desidratação também pode estar relacionada ao cansaço excessivo que muitos diabéticos mal controlados sentem. Mas esse cansaço também pode ter a ver com a dificuldade que o organismo tem de obter energia para funcionar normalmente. Porque apesar de existir muita glicose no sangue, o corpo não consegue utilizar essa glicose para gerar energia, porque para isso ela precisa estar dentro das células. E exatamente por esse motivo, o doente pode ter fome constantemente, já que para transformar a comida que a gente ingere em energia, é preciso não só ter insulina, como ela precisa funcionar normalmente. A hiperglicemia também é capaz de provocar retenção de água por osmose em algumas regiões do corpo, o que faz com que o cristalino, que é a lente dos nossos olhos, fique inchada. Esse inchaço interfere com a capacidade que o olho normalmente tem de focar, provocando visão turva. Além disso, uma sensação de formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e pés, assim como dor em queimação nos membros, também pode acontecer, mas dessa vez associados a lesões provocadas pela hiperglicemia nos nervos. Essa complicação é chamada de neuropatia diabética e está presente em aproximadamente 1/4 dos pacientes com diabetes tipo 2 no momento do diagnóstico. Os doentes com neuropatia diabética têm um comprometimento do funcionamento normal dos nervos, que interfere com a capacidade que eles têm de sentir dor, frio e calor, e assim aumenta o risco deles se machucarem e não sentirem nada. E isso é extremamente perigoso, porque uma lesão não tratada no pé, por exemplo, pode evoluir para uma úlcera e eventualmente para a necessidade de amputação de um dedo ou até mesmo do pé inteiro. Se você apresenta sintomas compatíveis com diabetes, procure um médico o mais rápido possível para confirmar esse diagnóstico e iniciar a terapêutica adequada. As complicações do diabetes estão relacionadas aos níveis constantemente elevados de glicose no sangue e a melhor forma de preveni-las é fazer o tratamento corretamente. Para saber mais sobre o diagnóstico, os sintomas do diabetes e as complicações dessa doença, acesse os links da MD Saúde que estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!